Olá, irmãos, estamos iniciando mais um Em Casa com o Pastor. Tivemos aí no final do ano um recesso de 2 semanas. Eu espero que você tenha pelo menos sentido falta desse devocionário aí para o seu culto doméstico. Irmãos, é muito importante que a igreja resgate o hábito do culto doméstico. Eu sei que alguns irmãos têm usado o Em Casa com o Pastor para sua edificação pessoal, mas a nossa proposta é que pelo menos uma vez por semana você reúna sua casa, sua família para um momento devocional. As famílias perderam o hábito devocional, e o hábito devocional é importante, né? É um momento de ler a Bíblia, estudar um texto juntos, orar juntos, e eu já entrego a edificação pronta para você. E hoje eu quero ler em Gênesis capítulo 6, do verso 9 até o 11. Esta é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia sua vida de acordo com a vontade de Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A violência dominava a terra e, aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. E quando você chega no capítulo 9, de Gênesis, você tem lá o dilúvio. Deus mandou o dilúvio para destruir a terra. Qual era a situação da terra? Nós falamos sempre que nós somos descendentes de Adão, e na verdade somos, mas houve um momento em que Deus trouxe o dilúvio como uma forma de castigo e punição para o seu povo, ou para o povo que existia naquela terra. E preservou a vida de Noé e a sua família, e esse é o contexto que nós estamos lendo, um contexto de muita corrupção, e eu queria falar hoje sobre a minha história de vida. O versículo 9 começa dizendo assim: essa é a história da vida de Noé. Qual é a história da vida de Noé? Primeira coisa é que Noé vivia numa terra injusta, mas ele era um homem justo. O texto vai dizer: ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Quando nós lemos a história de Ló, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, fica muito claro que Deus não queria destruir a humanidade. A destruição da humanidade foi a consequência da imoralidade, da depravação humana. E aí Deus, quando Abraão pergunta se Deus destruiria a terra se tivesse lá 10 justos, e Deus vai dizendo: não, eu não destruiria a terra, até ele chegar no mínimo. E Deus vai dizendo para Abraão que o interesse dele não era destruir a terra. Nós vivemos num mundo, num tempo muito parecido com o tempo de Noé e toda a sua casa. E algumas pessoas dizem: pastor, é muito difícil ser justo e íntegro nesse contexto que nós estamos vivendo, mas Noé era íntegro e reto, e nessa terra de homens injustos e depravados. O que faz a gente viver com integridade, com fidelidade, mesmo vivendo um contexto como esse que Noé viveu e que nós estamos vivendo? O texto continua dizendo que ele tinha 3 filhos, ele era um pai de família, ele tinha responsabilidades, como eu e você também temos. Ele tinha compromissos, como eu e você temos, mas ele tinha um alvo na vida dele, que era fazer a vontade de Deus. Quando você chega no verso de número 10 ou 11, diz assim: a violência dominava a terra, e aos olhos de Deus a terra estava completamente corrompida. E lá no verso 9 diz que Noé conduzia sua vida de acordo com a vontade de Deus. A grande pergunta é: como nós estamos conduzindo a nossa vida? Todo mundo tem vontade, tem planos, tem projetos, né? Tem desejos, tem ambições e coisas que almeja alcançar. Eu tenho, Noé também tinha, mas o texto é muito claro, né? Quando o texto diz que Noé, ele vivia, ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho dito isso várias vezes, que a vida é um confronto de vontades, né? Você tem a vontade nossa, eu tenho a minha vontade e tenho a vontade de Deus. Quando eu leio a oração do Pai Nosso, fica muito claro
que o propósito de Deus é que a vontade dele seja feita, assim na terra como ela é feita no céu. E esse confronto de vontade, eu preciso abdicar da minha vontade, do meu desejo e me submeter à vontade de Deus. Então, a vida de Noé era completamente conduzida para a vontade de Deus. Talvez o grande desafio nosso seja esse. Eu abrir mão da minha vontade, dos meus desejos, né? Eu sei que os nossos filhos têm os sonhos deles, as ambições deles, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a priorizar na vida deles a vontade de Deus. E depois Paulo vai dizer lá no Novo Testamento que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então não há nenhum problema em você abrir mão da sua vontade para submeter a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, porque ela cumpre um propósito de Deus para a nossa vida. Então o desafio de Deus para nós é ensinar os nossos filhos, a nós mesmos, a viver nessa geração perversa e corrompida com uma vida de integridade, né? Alinhando a nossa vida à vontade de Deus, abrindo mão daquilo que nós queremos para aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida se cumpra. Então essa é a história de vida de Noé. Qual é a sua história de vida? Que história de vida nós vamos deixar? Quando alguém olhar para trás e mencionar o nosso nome, o que eles dirão a respeito de nós? O que na nossa história vai ficar registrado para o bem da nossa casa, da nossa geração e das futuras gerações? Pense nisso. Estamos iniciando o ano, geralmente fazemos compromissos, planos. Procure viver nessa geração tão pervertida e corrompida com esse propósito, né, que havia no coração de Noé. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Não conduza a sua vida de maneira aleatória, irresponsavelmente, mas conduza a sua vida como Deus quer. Pai, essa é a história de Noé, que nós estamos também construindo a nossa história, Senhor. Vivemos nessa geração onde a perversidade, a maldade, a iniquidade predomina, mas nós queremos viver para fazer a vontade do Senhor. Usa a nossa vida, a nossa casa, para ser um farol, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.